Boa noite, caro aluno. Vocês devem estar um pouquinho cansados hoje. Acabaram de chegar da prova do Enem, primeiro dia de maratona de prova. Como é que vocês foram? Espero que tenham saído bastante bem, certo? Eu queria, antes de tudo, explicar um pouquinho, certo? O que vou fazer aqui com vocês. Inicialmente, trarei 4 a 5 temas prováveis para amanhã, no caso, o segundo dia de Enem. Esses temas não são apenas prováveis para o Enem, como para qualquer outro tipo de vestibular no Brasil, certo? Principalmente o da UFRN também. Inicialmente, veremos a questão do certo? Vamos agora de olho no slide, por favor. A gente percebe aí uma tirinha em que o idoso, certo, está sendo tratado de maneira tamanha pejorativa, de uma forma muito preconceituosa. No caso aí, chega uma pessoa com um senhor carregado, o patrão pediu para devolvê-lo, já passou da validade. Olha a maneira em que foi tratado o idoso. O idoso, infelizmente, na nossa sociedade, está sendo tratado justamente dessa forma. Infelizmente, esse ano, aconteceram alguns fatos, como 3 pessoas aqui no Brasil, no caso 3 idosos, que tiveram que agredir, no caso de uma senhora, matou um assaltante no Rio de Janeiro. Teve um caso também, acredito que tenha sido no norte do país, em que um ex-jogador de basquete de 69 anos também tomou a arma de um assaltante e logo depois o matou. Então, esses 2 fatos fazem com que a temática do idoso esteja muito recorrente, não só para esse ano, como para os anos vindouros, tá certo? Então, vamos analisar um pouquinho mais a questão do idoso, ok? Para você utilizar como prova concreta, não só no Enem, como principalmente no vestibular da UFRN, a gente pode utilizar os contos contemporâneos, pessoal. Que contos contemporâneos são esses? Para a gente que vai fazer o vestibular da UFRN agora em novembro, um dos livros publicados para que a gente leia para fazer a prova é justamente esse, Contos Contemporâneos. E esses contos, 3 deles, mais especificamente, Feliz Aniversário, de Clarice Lispector, Clínica de Repouso, de Dalton Trevisan, e Luz sob a Porta, de Luiz Vilela, tratam justamente desse aspecto. Feliz Aniversário, pessoal, de Clarice Lispector, ele aborda uma questão um pouquinho emblemática sobre o idoso. Conta a história de uma senhora de 89 anos que está fazendo o aniversário, toda a sua família reunida, certo? Durante a mesa, durante a comemoração, e ela não se sente à vontade durante esse seu aniversário. Infelizmente, junta-se tudo que aconteceu na sua vida, a decepção amorosa, a decepção tanto dela com a sua vida, quanto com a sua família, que ela não se sente bem no meio desse povo. Ela, no caso, ela é tratada como um símbolo de família. Que símbolo é esse? Não digo nem uma pessoa, não digo nem como uma mãe, o ser materno, mas como se fosse uma coisa, uma imagem, um objeto, que todos eles festejam a presença dela viva, mas nenhum deles quer cuidar dela, quer tratá-la como mãe de verdade, certo? Essa é a questão do Feliz Aniversário e pode ser abordada no seu texto como uma prova concreta belíssima, a partir de um conto. E é um conto muito conhecido de uma belíssima escritora, Clarice Lispector, certo? O segundo conto é o conto Clínica de Repouso. Clínica de Repouso, trabalhado por Dalton Trevisan, ele conta a história de Dona Candinha. Dona Candinha é uma senhora também, não especifica a idade, vive com sua filha, Maria. Ela é viúva, Candinha é viúva, e num dado momento,
Maria encontra o suposto amor de sua vida. Um homem, como diz no próprio texto, bigodudo, um homem que não faz nada da vida, que só quer luxar, vamos dizer assim, certo? No caso, Maria leva-o para conhecer Candinha e logo nesse encontro já demonstra a sua vontade de que ele more com elas, certo? Candinha fica atordoada, não gosta de cara do seu genro e chega para Maria e diz que não aceita-o na sua casa. O que acontece? Maria não aceita essa opinião de Dona Candinha, coloca numa clínica de repouso, que é uma clínica de repouso, eu diria a você, um tanto quanto melancólica, o que faz com que Dona Candinha fique depressiva e não tenha mais vontade de viver, tá certo? Então, o segundo conto, Clínica de Repouso, é um ótimo conto, novamente, para utilizar como prova concreta para o seu texto dissertativo, argumentativo, caso a temática seja idoso, tá certo? E o terceiro conto é o conto chamado Luz sob a Porta, de Luiz Vilela. Luz sob a Porta é um conto um pouquinho menos pejorativo na questão do idoso, mas é um conto que também trata essa questão do abandono familiar. Uma senhora, mãe de 3 filhos, no dia de seu aniversário, passa o dia inteiro esperando um dos seus filhos para comemorar a data, certo? O que acontece? O conto em si conta a história de Nelson. Nelson, um dos filhos dessa senhora, estava até 11 e pouco da noite, no caso 11h20 da noite, festejando com seus amigos, certo? Até que num dado momento ele se sente angustiado, ele se sente... Ele não gosta mais de estar presente naquele lugar, por consideração à sua mãe. Nunca, até o momento, ele havia faltado com a sua mãe no dia de seu aniversário. O que acontece? Nelson abandona seus amigos, mesmo de uma forma com que esses amigos não apreciem da vontade de Nelson, fazendo com que ele saia, chegue faltando 5 minutos para meia-noite na casa de sua mãe. Percebe que sua mãe o estava esperando devido à luz de casa estar saindo só pela porta, abaixo da porta. Ele toca a campainha, sua mãe o recepciona de uma maneira muito, mas muito melancólica. Pessoal, eu faço uma referência disso com algumas passagens, certo? Que nós vivenciamos com os nossos próprios familiares. Você já imaginou um dia você chegar em casa esquecendo o aniversário de sua mãe, faltando 5 minutos para meia-noite, você chegar dizendo, parabéns, mamãe? Com certeza ela vai ficar angustiada, vai chorar, vai se sentir esquecida, certo? Da mesma maneira que aconteceu com essa senhora, que foi esquecida por 2 dos seus 3 filhos e foi lembrada 5 minutos antes de acabar seu aniversário por o seu filho, no caso que ela fala no conto, mais amado, tá certo? Então, os 3 contos, pessoal, contam 3 histórias diferentes sobre os idosos, 3 histórias melancólicas, 3 histórias em que o idoso é tratado, infelizmente, de uma maneira pejorativa, certo? E que podem ser utilizados, caso a temática seja idoso, tá certo? Existem mais outras provas aí, mas essas 3 aqui estão legais e vocês devem pesquisar isso em casa antes da prova do Enem, certo?